Hoje o canal Láser traz uma entrevista com a doutora Júlia Lamy sobre a odontologia hospitalar. A doutora Júlia é a atual presidente do Colégio Brasileiro de Odontologia Hospitalar Intensiva. Doutora Júlia, muito obrigado pela sua presença aqui no canal. E começando a nossa entrevista, o que é a odontologia hospitalar? Maurício, obrigada por esse momento, por esse canal. Muito legal a gente estar falando de odontologia hospitalar, da gente ter esse momento. A odontologia hospitalar teve um boom agora na era Covid, mas ela começou muito antes. Pela resolução do CFO, desde 2015, a resolução 163, já dita que a odontologia hospitalar é onde presta serviço, promoção de saúde bucal em pacientes internados, hospitalizados ou que estejam acamados em domicílio. Então a gente tem uma odontologia hospitalar que já funciona, já acontece há muito tempo e que agora nesse momento Covid teve um boom, um aparecimento na mídia muito grande. O que foi muito bom, por um lado, para a gente poder divulgar mais o nosso trabalho. Foi muito importante. Doutora Júlia, qual o caminho que o cirurgião dentista deve seguir para iniciar na carreira da odontologia hospitalar? Bom, a gente ainda tem pouquíssimas instituições, universidades que têm a odontologia hospitalar na sua graduação. Acontece mais como uma matéria optativa. Então a gente sabe que o dentista ele termina a graduação e precisa de uma pós-graduação para poder entender como ele vai atuar nesses locais. Entende que a odontologia hospitalar ela não tem um mocho, uma cadeira, nem 4 paredes igual um consultório. Então, você vai entrar, de repente, num CTI, onde você tem um paciente acamado, muitas vezes tracostomizado, entubado. Você não vai ter o seu ar comprimido para secar a boca dele. Você tem que entender que tem uma régua na qual você tem o oxigênio, o vácuo. Então, é muito importante, para começar a odontologia hospitalar, fazer uma boa habilitação ou uma residência. Aí você fica apto, você tem conteúdo científico e entende o que você vai fazer. Esse é o primeiro passo. Doutora Júlia, em relação às áreas de atuação da odontologia hospitalar, quais são as principais áreas de atuação da odontologia hospitalar? Bom, eu adoro falar que a odontologia hospitalar, ela trabalha, ela é feita com pacientes sistemicamente comprometidos. Então, esses pacientes, a gente tem um leque, uma gama muito grande de atendimento. Então, você tem um paciente que está internado, seja ele numa unidade fechada, numa UTI coronariana, numa UTI geral, enfim, você pode estar no hospital ou não, o paciente oncológico, na qual a gente tem um excelente, um brilhante trabalho feito junto com a laser terapia. Preparo de boca para paciente de transplante, também é esse maravilhoso trabalho que é feito. A gente tem o domiciliar, que é aquele paciente acamado de home care que você tem que prestar um atendimento. Enfim, a gente tem a linha de frente do Covid, que hoje em dia a gente está ainda nesse boom, né? E muitos pacientes, eu gosto muito de falar que a gente tem as clínicas, os lares de longa permanência. Tem aqueles pacientes idosos que estão ali, que não conseguem ir no consultório, você faz o atendimento dentro do lar. E é um leque tão grande que na semana passada eu tive um pedido de um parecer de um paciente que era sistemicamente comprometido, diabético, cardiopata, que ia fazer cirurgia bariátrica. E o médico, eu achei incrível, o médico ficou tão preocupado com a saúde bucal dele, que era tão insatisfatória, se isso seria um foco de infecção para cirurgia, ou se ele achava que, bom, vou pedir um laudo do dentista para ver se eu posso fazer isso, não vai comprometer minha cirurgia. Então a atuação tem um leque muito grande. Não fica restrito só ao hospital. Perfeito. Doutora Júlia, quais os maiores desafios o cirurgião dentista pode encontrar dentro do CTI? Então, como eu já falei um pouquinho, a nossa realidade de CTI é muito diferente da realidade de consultório. Então, você não vai ter sua caneta de alta rotação, você não vai ter o seu ar comprimido, você vai ter um paciente que não interage. Na maioria das vezes você tem essa abertura de boca e você precisa estar preparado para entrar nesse local e somar com a equipe que está te chamando. Então, a maior dificuldade, eu acho, é você saber se adaptar àquela realidade. Então, por isso a necessidade, Maurício, de uma
boa habilitação, de uma residência, para que você tenha um conteúdo científico que você pode chegar numa instituição, numa equipe e agregar valor. Então, se estão te chamando para ver aquele paciente, você precisa ter um embasamento para poder atender aquele paciente. Então, a maior dificuldade, eu acho que não é nem ingressar numa equipe, é sim trazer um diferencial, você somar. Essa é a maior dificuldade que eu acho que o dentista precisa saber se adaptar à realidade do hospital. Isso é muito difícil, mas quem sabe fazer e faz bem, faz toda a diferença. Doutora Júlia, em relação à deshospitalização do paciente COVID, qual as principais funções do cirurgião dentista? Vamos lá, a era COVID está balançando bastante com a gente, né? E a gente tem uma linha de frente muito efetiva. Meu hospital, nesse último plantão, ele abriu uma ala, já é pós-Covid, quer dizer, todo mundo negativo. Eu fiquei super feliz, que eu falei, bom, CTI agora metade Covid, metade não Covid. E quando eu entrei na ala que era não Covid, a maioria ainda entubado, traqueostomizado, ainda usando o KNAF, o catéter de alto fluxo. E a gente vê o paciente muito debilitado. Ele tem uma fragilidade respiratória e muscular muito grande. Então, na deshospitalização, o que eu acho, o que a gente vê que é muito importante? Aquele paciente que vai sair do hospital, ele precisa dos mesmos cuidados do que ele estava tendo dentro do hospital. Então, a gente pode treinar aquela pessoa que vai dar os primeiros cuidados para ele em casa. Quando ele já tiver uma força motora de conseguir levantar o braço para escovar dente, a gente adapta a escova de dente dele, faz um cabo maior para ele ter uma pega melhor. Ter todo um cuidado em não deixar nenhum foco na boca que seja uma infecção para esse paciente, para que a recuperação dele em casa, na deshospitalização, aconteça da melhor maneira possível. Doutora Júlia, o que é o Colégio Brasileiro de Odontologia Hospitalar Intensiva e quais são os seus principais objetivos? Vamos lá, falar do colégio é muito, muito querido para mim. O colégio, ele é uma entidade de classe que fala... na verdade, o intuito da nossa gestão agora é fazer com que todos os dentistas habilitados e que trabalhem com pacientes sistemicamente comprometidos, eles falem a mesma língua. Que a gente consiga padronizar, tanto o público quanto o privado, que tenha uma boa base e que todo mundo faça igual e bem feito. Então, o colégio, ele traz treinamento, ele traz a regulamentação, ele traz os caminhos por onde a gente vai e que esteja todo mundo junto. É muito importante que todo mundo que faça odontologia hospitalar esteja falando a mesma língua, seja no privado ou no público. Então, eu acho que a gente fazer uma entidade de classe como o colégio funcionar ativamente para que os cirurgiões dentistas tenham aonde buscar um conteúdo científico, um conteúdo de prática, um conteúdo... A gente seja uma comunidade que fale todo mundo a mesma língua. Esse é o maior desafio da minha gestão. Perfeito. Agora a doutora Júlia vai apresentar alguns casos clínicos da sua rotina dentro da odontologia hospitalar. Vamos lá? Eu gosto muito dessa frase antes de começar a atuar, que ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Toda vez que eu entro para trabalhar dentro de um CTI, que eu vou num local onde me pedem um parecer, eu sempre tento trazer algum ensinamento daquele local, daquele caso. Então, essa frase é mais para passar para vocês uma filosofia de quem trabalha num CTI, num momento de odontologia hospitalar de Covid, que está muito em alta. Essa aqui é a minha equipe, maravilhosa. A gente tem o Dr. Mauro Hotband, doutora Priscila Espírito Santo, eu com os quilinhos a mais. A minha chefe querida, a doutora Cláudia Baizeredo, que é uma referência dentro da odontologia hospitalar e comanda o curso do SEMOI do Rio de Janeiro e de Brasília. E o João Paulo Vieira, que também faz parte da nossa equipe. Nós somos 4 atuantes, já desde 2016 que a gente está atuando em odontologia hospitalar juntos. E acreditem, a equipe nunca brigou. Nós somos uma equipe super coesa, isso é maravilhoso e faz toda a diferença trabalhar numa equipe junto. Até porque a odontologia hospitalar não se faz nunca sozinho. Odontologia hospitalar, ela é sempre feita por uma equipe. Imagina que você fica doente, você está sozinho num CTI, você parou de prestar atendimento. Então é muito importante que você tenha uma equipe e seja muito coesa
para poder trabalhar junto e fazer essa engrenagem funcionar. Aqui eu trouxe uma nova realidade de paramentação de atendimento, eu e o Dr. Mauro Hotband. Hoje em dia a gente introduziu, além de os EPIs que a gente já está acostumado a usar, a gente tem um capote específico para o Covid, a gente tem a Face Shield, a N95, então a paramentação, a nossa apresentação dentro de um centro cirúrgico, dentro de um CTI, mudou um pouquinho. Então a gente precisa levar o sorriso no olhar, a gente precisa levar uma palavra mais carinhosa, a gente precisa levar uma palavra mais positiva do que a gente tinha antigamente, porque a gente está mais escondido embaixo dessa paramentação. Bom, isso aqui é o meu anjinho, foi ele que me despertou um amor enorme dentro da odontologia hospitalar. Quando eu comecei a fazer a minha habilitação em odontologia hospitalar, pelo CEMOI aqui no Rio de Janeiro, eu conheci o Pedro. O Pedro é um menino autista que deu entrada no CTI exatamente no dia que eu tinha aula prática e ele caiu como meu paciente. O Pedro tinha feito uma extração dentária super difícil e ele era obeso e fez uma cetoacidose metabólica por conta da diabetes dele. O Pedro é autista, não fala nada, o Pedro não interage. O Pedro está até hoje internado, o Pedro foi entubado, a gente fez o pós-operatório dele, a gente fez a remoção de sutura, condicionamento de boca e por incrível que pareça, eu me apeguei muito ao Pedro, a gente teve que fazer um condicionamento de boca muito amplo, tirar muitos dentes em centro cirúrgico, equipe de anestesistas juntos e o Pedro hoje em dia escova dente sozinho. Ele foi treinado por mim, pelas enfermeiras, por toda a equipe com o maior carinho, porque a gente entra no CTI para fazer diferença, a gente é humano, a gente leva toda essa palavra ao pé da letra, humanização do paciente internado, isso é muito importante. E o Mauro começou uma brincadeira, o Mauro tinha da equipe, quando o Pedro internou, ele era o único que tinha filho. E aí o Mauro começou uma brincadeira de que o tempo dele escovar era cantando a música da Xuxa. Então o Pedro fazia hilari, 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 e mudava de lado no o. E a gente conseguiu um vídeo da Xuxa pro Pedro. Pedrinho, tudo bem? Quero te mandar um beijo bem gostoso e tô torcendo pra você se recuperar logo, tá bom? Olha, um super beijo bem carinhoso, quero te ver bem logo, e quero dar esse beijo pessoalmente, ó. Fica com Deus, tá? Força! Gente, não tem barreiras para o paciente internado hospitalizado. Ele tem que ter uma qualidade de vida ali dentro tão boa, tão positiva. Você imagina que eu consegui fazer, eu e toda a equipe, um paciente autista que nunca escovou dente, internado, ele aprendeu a escovar dente. Nessa outra foto aqui, o Pedro tá mandando um beijo. Ele aprendeu a mandar beijo internado. É uma humanização, odontologia hospitalar é amor. Você tem que se doar para que isso aconteça. E eu me apeguei tanto ao Pedro, é um paciente que, assim, eu entro no hospital, a primeira pessoa que eu vejo é o Pedro. Hoje em dia ele não tá mais no CTI, nem na semi-intensiva, o Pedro já tá num quarto, mas ele tá traqueostomizado, ele é oxigênio dependente, ele não consegue ventilar bem sozinho, ele então ficou dependente de uma oxigenação. E por todo o engate dele de comorbidades, ele tem uma internação prolongada até hoje. Ele já está há 7 anos no hospital. E o Pedro chegou uma época que, por conta de tantas cânulas de traqueostomia, ele fez uma babação excessiva. E eu não me cansei até achar um treinamento na qual eu pudesse trazer uma melhor qualidade de vida para o Pedro. Então eu fui estudar quais eram os dispositivos que eu tinha que fizeram efeito nele para que ele diminuísse a salivação. Então, primeiro eu comecei com a atropina oftalmológica sublingual, não surtiu efeito. Eu usei o gel de propantelina, não surtiu efeito. E eu fui para outro estado aprender toxina botulínica em glândula submandibular e parótida para eu paralisar a produção de saliva, e foi assim que deu certo. O Pedro diminuiu o fluxo salivar. Eu fui atrás de conhecimento para um paciente internado. Isso é que faz um dentista habilitado em odontologia hospitalar. Diferença na vida de alguém. Diferença para o paciente internado. Quando nasceu o meu filho, a primeira pessoa que deu um presente para o meu filho foi a mãe do Pedro. Que ela me disse: Júlia, se eu cuidar tão bem do seu filho igual você cuida do meu,
Eu fiz minha missão aqui. Gente, entende que humanização é a palavra para quem trabalha no hospital. Aqui a gente tem um outro caso que foi muito interessante e que a odontologia hospitalar fez total diferença. Eu estava dando aula prática no CEMOI no sábado e a cardiologista me ligou, falou: Júlia, tá no hospital, pode vir aqui rápido? Deu entrada na emergência uma paciente feminina de 86 anos com uma confusão mental, com queda do estado geral, febre. E eles viraram a paciente de cabeça para baixo e não acharam nada. Não era infecção urinária, que dá muita confusão mental. Ela negava qualquer tipo de comorbidade, o familiar também. Então ela não tinha diabetes, ela não era hipertensa, não tomava medicação, só vitaminas mesmo. E aí foi quando a gente foi avaliar. Eu tava com a doutora Cláudia Baizeredo, que é a minha chefe e comanda o curso de habilitação do CEMOI. E a gente aproveitou nossa hora de almoço, subiu para a coronariana, para onde essa paciente foi levada, e foi avaliar ela. Assim que eu olhei, não sei se vocês estão percebendo, mas ela tem um inchaço aqui nessa região abaixo do queixo, né? Ela tem um edema, tá vermelho. E quando a gente abriu a boca, eram só restos mandibulares. Restos radiculares, desculpa. Tanto em mandíbula quanto em maxila. Então, esse abscesso submandibular, ele estava evoluindo para uma angina de Lúdio. Quem não sabe que é uma angina, é um processo infeccioso agudo, grave, que consiste numa celulite do tecido cervical que acomete bilateralmente os espaços perimandibulares e submandibular. Gente, pode fechar. Então, é muito sério. Na mesma hora, eu e a doutora Cláudia Baizeredo pedimos emergência, centro cirúrgico, contactei a equipe de anestesia, paciente entubada. Uma coisa que é muito diferente, gente, a gente está acostumada a fazer extração dentária em consultório, a gente faz aquela anestesia local e faz a extração. Paciente que já está com comprometimento sistêmico, a gente normalmente faz uma sedação sistêmica. Então, a gente pede uma equipe de anestesia, na maioria dos casos. Quando leva para centro cirúrgico, sempre tem uma equipe de anestesia junto. Mas quando faz a beira-leito, a gente administra junto com a equipe médica uma sedação. Porque ele já está ali acamado, já está numa situação de maior estresse. Então, a gente opta por não só fazer a anestesia local, faz junto também. Então, nesse caso, a gente levou para o centro cirúrgico. Se vocês repararem aqui, a intubação foi nasal, para que a gente pudesse ficar com a cavidade oral livre para fazer essa múltipla extração. Na maioria, foram todos os dentes, os restos radiculares que essa paciente tinha. Drenagem do abscesso, assim que a gente ia tirando os restos radiculares, drenava muita secreção. A gente comprimia e dava para ver aquele exudato saindo todo. E o pós-operatório foi incrível. Imediatamente, o edema e a coloração ficaram limpas. A paciente, no dia seguinte, teve uma alteração, assim, significativa de laboratório. E no terceiro dia, ela já estava com proposta de alta. Então, aonde que entrou a odontologia hospitalar aí? Para fazer toda a diferença. Era uma paciente que ia ficar ali, eles iam ficar remexendo ela, iam botar para fazer exame, iam colocar para fazer laboratório, imagem, e não iam achar nada. Aonde entrou a diferença foi que a médica, que já está acostumada com uma odontologia de rotina dentro do hospital, chamou a gente para dar uma olhada na boca. Esse aqui é um caso, estamos na era Covid, eu não podia deixar de trazer para vocês um paciente Covid, tá? Esse paciente Covid, ele não estava no hospital onde eu sou rotina, eu fui chamada como parecerista para poder dar o diagnóstico desse paciente. Quando eu cheguei lá, como muitos pacientes Covid imunossuprimidos, eles apresentam tanto uma herpes simples quanto uma candidíase associado à Covid-19. Essa paciente tinha lesões bem específicas de herpes, um sangramento intenso, como a maioria dos pacientes graves de Covid apresentam em cavidade bucal, e ela estava sem diagnóstico. E aí um médico me pediu um parecer, ele me conheceu no meu CTI e me pediu para ir a outro hospital fazer o diagnóstico dessa paciente. A gente vê também aqui lesão traumática de fixador de tubo. Nesse momento ela já estava traqueostomizada. A gente tem um sangramento ainda intenso,
o que foi proposto para essa paciente? Laser terapia para herpes, o PDT, que a gente fez, e laser terapia para úlcera traumática, além da proposta medicamentosa viral para o tratamento, além de tópicos nas lesões. Essa paciente evoluiu muito mal, o resultado em boca foi incrível, porém ela foi a óbito. O que é uma realidade muito grande num CTI Covid, pacientes graves, dificilmente a gente consegue reverter. Mas dentro do cenário odontológico, da odontologia hospitalar, a gente vê uma boca no começo, 7 sessões, quer dizer, em uma semana, olha a diferença da boca da paciente. Então, se tivesse uma odontologia de rotina, que é o que a gente mais preza, o que eu vou batalhar muito pelo colégio, para todo hospital que tem uma unidade de terapia intensiva, ter uma equipe de odontologia hospitalar. A gente faz diferença. Esse aqui foi um paciente que chamou muito a atenção da equipe, foi bem traumático, porque ele veio de outra instituição pra gente, e a gente recebeu ele de uma maneira muito triste. O paciente entubado, ele já estava entubado há 5 dias numa outra instituição, usando drogas, noradrenalina, que faz com que há uma necrose tecidual muito rápida. Então a gente vê aqui já no lábio superior uma necrose, na verdade a gente tem uma lesão de lábio superior, porque o tubo, ele tem um garrote no fixador, esse azul. E quando muito apertado, ele pode necrosar. E isso é uma das atribuições do dentista junto à fisioterapia. A gente está sempre examinando se o fixador do tubo está apertado demais, para não causar lesão. É um também indicador que a gente tem dentro do CTI, que é a prevenção de lesões. A gente tentou adaptar aqui, botou um fixador de lado, botava o tubo lateralizado, para a gente tentar começar a recuperar esse tecido aqui que já estava muito macerado. A gente usou laser no paciente. Nesse momento ele entrou numa traqueostomia de longo prazo, mas infelizmente a gente não conseguiu segurar. Necrosou, e olha que triste, a gente teve que fazer uma cirurgia de remoção desse tecido necrosado do lábio superior. Esteticamente o paciente ficou muito feio, né? Vamos ser realistas, ele vai ter que fazer um enxerto de lábio superior, um cirurgião plástico vai ter um trabalho muito grande. Isso tudo porque não teve um dentista na outra instituição que prestava atenção no fixador de tubo muito apertado. São coisas pequenas, mas que a gente faz um diferencial muito grande. Esse é o caso, ele chegou então pra gente com esse tecido necrótico já, a gente fez a remoção do tecido necrótico, isso aqui ficou um tecido saudável, porém esteticamente bastante comprometido. Isso aqui eu trouxe pra vocês a minha realidade clínica mesmo. Era um domingo, paciente internado na coronária, necessitando fazer uma troca valvar, e a condição bucal dele era péssima. Não tinha material de cirurgia pronto. Esse paciente estava com a cirurgia marcada para a noite e ele tinha um central que era uma mobilidade. Ele empurrava com a língua, o central ia lá na frente e voltava. Imagina que esse paciente ele ia ser entubado para poder fazer uma troca valvar. E na hora que fosse entubar, o risco de broncoaspiração desse dente estava elevadíssimo. Então a equipe da cardiologia me ligou, falou: Júlia, vem para resolver. Eu falei: gente, eu tô sem o material de cirurgia esterilizado, e como é que eu vou fazer isso? Aí é que entra o seu conhecimento, é que entra a sua expertise e a sua disposição de querer resolver. Bom, a gente tem seringa de insulina. Então, já posso anestesiar localmente usando a lidocaína que tem no hospital e a seringa de insulina. Resolvi a anestesia. Existem kits prontos dentro do CTI de material para troca de curativo. Peguei a bandeja de troca de curativo, que é essa aqui que vocês estão vendo, enormes, que tinha lá material de sutura, tinha lá uma pinça para eu poder suturar, tesourinha. E aí, se você olhar, eles têm um porta-grampozinho, parece. É uma pinçazinha que eles usam para cirurgia, que eu usei para fazer a extração dentária. Então, a gente saber se moldar dentro dos materiais que a gente tem
e realizar o melhor procedimento possível, esse paciente tirou esse dente aqui 10 horas da manhã. Às 6 horas da tarde ele entrou numa cirurgia cardíaca para uma troca valvar, sem o foco de infecção, sem o risco de broncoaspiração. Então, mais um caso de que a odontologia hospitalar faz total diferença para paciente internado. E eu achava que, nossa, onde é que eu ia trabalhar, com que equipes eu ia trabalhar? Há um mês atrás, eu estava fazendo uma rotina no CTI, tinha uma paciente no quarto que fez uma trombose bem significativa e a equipe de vascular iria entrar para fazer o tratamento dela, ia trocar um catéter. E quando eles estavam rodando imagens, eles chegaram à conclusão de que ela tinha 2 focos infecciosos enormes na boca. Eram 2 dentes, 2 molares superiores. E aí a gente fez um centro cirúrgico. Sim, eu entrei num centro cirúrgico junto com uma equipe de vascular que ia trocar um catéter dessa paciente que fez a trombose, e eu fiz a exodontia dos 2 focos de infecção bucal dela, que eram essas raízes residuais aqui superiores. Não tem fronteira para quem faz odontologia hospitalar. Então a gente faz centro cirúrgico com todas as especialidades médicas, a gente faz o diferencial em muita coisa. E aqui vou deixar meus contatos, que eu espero vocês lá no Instagram, Facebook, no colégio, se vocês puderem se afiliar ao Colégio Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva. Eu vou deixar aqui os contatos também do colégio. Nós estamos formando uma entidade de classe muito séria, trabalhando com pessoas muito sérias, e agradecer muito a esse canal que foi aberto pra gente aqui na Láser, de falar um pouquinho mais de odontologia hospitalar e mostrar um pouco mais da diferença que a gente faz para os pacientes hospitalizados.